Marcos capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estavam nas sinagogas deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Senhor Deus e Pai, te louvamos nesta noite, te pedimos a tua cobertura espiritual. Cerca este templo, cerca as nossas vidas, nos blinda com teu poder, guarda as nossas mentes, volte o nosso entendimento para compreender e para entender a tua palavra nesta noite. Fala conosco, fala aos corações dos que estão no templo, dos que estão em casa, e daqueles que em algum momento serão alcançados por esta palavra, por esta mensagem. Que o Senhor venha trazer um despertamento aos corações, que possamos compreender a tua voz, teu querer e o teu propósito, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. O tema da mensagem desta noite é: um fracassado ou um destruidor de demônios? Eu vou repetir: um fracassado ou um destruidor de demônios? Eu quero destacar que ao texto frisa destruidor, porque o demônio vai mencionar a Jesus, falar com Jesus, dizendo: vieste nos destruir. Mas o configurado da palavra destruir está definido como expulsar. Embora o tema diz fracassado ou destruidor de demônios, poderíamos destacar ou interpretar como um fracassado ou um expulsador de demônios. Nós vivemos num tempo em que uma partícula de crentes ou de cristãos estão perdendo a essência da presença de Deus, estão apagando as luzes do brilho do Espírito Santo de suas vidas. Há uma classe de crentes ou de cristãos medrosos,
covardes, fracos na fé e na sua caminhada com Cristo. Escute isso aqui. Estes tais não sabem a profundidade do poder de Deus em suas vidas, e por isso o inimigo de nossas almas tem aproveitado para atacá-las, aprisioná-las, a intimidá-las e a derrotá-las. A classe de cristãos fragilizados durante sua caminhada na fé. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo uma pequena partícula ou uma classe de pessoas que se dizem ser cristãos, que estão infiltradas no meio do povo de Deus, que constantemente demonstram fragilidade. Não confunda fragilidade com provação. Porque 90% dos servos de Deus que passam por provação, eles choram, gemem, se arrastam, sangram por dentro. Às vezes estão chorando por fora, às vezes estão sorrindo por fora, mas estão chorando por dentro. Demonstram fortaleza por fora, mas estão fracos por dentro. Eu não estou falando a respeito desses tipos de cristãos que enfrentam provações, para nós não confundirmos as coisas, para quando nos depararmos com alguém que está na prova, está em lágrimas devido à provação que está enfrentando, não julgarmos a aparência e dizermos: é fraca, é covarde, é fragilizado. Não é isso que estou falando. Eu estou falando a respeito daquela classe que constantemente estão se deixando levar pelos ataques dos demônios no mundo espiritual. A coisa é tão séria que a Bíblia diz que o diabo, os demônios, os principados, as potestades não têm poder para ler os nossos pensamentos. Não tem poder. Não tem. Se você estiver orando baixinho, um demônio pode até se aproximar e escutar a sua oração. Para vocês entenderem a profundidade disso, a Bíblia diz a respeito de uma mulher que tinha um sonho, que almejava em seu coração ter um filho e não podia ter. Nós estamos falando a respeito de Ana, na qual era humilhada constantemente por Penina, por não poder gerar. Se vocês lerem lá o texto, quando fala a respeito que ela estava orando e falando com Deus, a Bíblia fala que Eli, olhando ela orando, observando ela orando, ele teve-a por embriagada. Você sabe por quê? Porque Ana orava, mas a voz não saía. Eu creio que anteriormente Ana orava, gritava, clamava em alto e bom som, e ela viu que não estava funcionando, ou seja, parece que havia uma batalha constante travada, o inimigo estava tentando intervir, da bênção chegar, do milagre acontecer. Então Ana usa as armas. Observa a forma de Ana orar. Imagina que o diabo olhava e ficava doidinho. O que ela está falando? Os demônios iam lá, ficava tentando interpretar o que ela estava falando, mas não tinha como. Aí ele pensa: está ficando doido, está ficando embriagado. Não. Ana sabia a profundidade de uma vida espiritual. Tão verdade é que o Senhor ouviu a oração de Ana. Não em palavras, mas o Senhor leu os seus pensamentos.
Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, blindar a nossa mentalidade e ter muito cuidado com os pensamentos que o inimigo lança na nossa mentalidade, as palavras que ele lança no nosso entendimento, porque não tem poder para ler, mas ele tem poder para enviar pensamentos negativos, atitudes negativas, interpretações negativas. A gente temos que ter muito cuidado com isso, até mesmo ao ouvir a voz que está falando conosco, para não sermos confundidos, porque tem hora que o inimigo fala, lança algo na nossa mente, e a gente pensa que é Deus que está falando, e às vezes não é Deus que está falando. O diabo tem suas formas e maneiras de trabalhar. E infelizmente tem muitos cristãos que estão deixando se levar por estes conceitos, por essas atitudes, por esses ataques, e a cada dia que passa se tornam medrosos, não tem mais coragem de servir a Deus, não tem mais coragem de buscar a Deus em espírito e em verdade, estão com medo. E outrora, quando estávamos no mundo, nós não tínhamos medo de nada. Tem crente que está sendo alcançado por esta mensagem, que se alguém olhasse para ele, para ela com a cara feia, se for mulher, já ia para cima, arrancava os cabelos na mão, azunhava o rosto, ainda dizia: se brincar, eu te pego de novo. Tem gente que está sendo alcançado por esta mensagem, várias vezes já puxou a arma para um monte de gente ameaçar, e dizendo: eu faço tu engolir essas balas tudinho, mesmo tu estando morto, eu ponho a arma na tua boca, e tu vai engolir bala por bala, para tu respeitar as caras. Tu não sabe com quem tu está falando, tu não sabe com quem tu está lidando, tu me conhece, rapaz, tu sabe quem eu sou, rapaz, tu sabe de onde eu vim, pergunte aqui na quadra quem sou eu. Aí você vai pensar 30 vezes antes de tentar bater de frente comigo, porque era perigoso que só, era matador que só, era valentão que só, era corajoso que só. Mas quando começou a servir a Deus e os demônios começaram a atacá-lo, o fortão, o leãozão brabo, se tornou um gatinho sensível, um chaninho mansinho, que tem medo de tudo, até de barulho no telhado tem medo. Você está entendendo? E muitos estão se acovardando, covardes, a família lutando, pelejando, buscando, e ele se acovardando, e ela se acovardando. Intercede por mim, busca por mim. Está na hora da gente despertar e dizer: eu vou buscar por mim, vou buscar pela minha casa, vou buscar pela minha família, mas eu vou me colocar de pé, vou enfrentar esses demônios, vou enfrentar essas obras, vou enfrentar os levantes. O inimigo não vai me parar, Deus me chamou. A gente não pode se acovardar, irmão, não podemos recuar. Aí a gente diz: a ordem é para... Tem gente que diz marchar, avançar, mas a cada dia que passa, está no passinho do Michael Jackson, só indo para trás, só se escondendo atrás da figueira, só se escondendo atrás da capa de Elias, dizendo: Elias, eu estou pertinho de tu, vai na frente que eu fico por aqui. Deus não me escolheu, Deus não me chamou, eu acho que ele errou, ele escolheu a pessoa errada. Deus não escolhe em suas escolhas, ele escolhe o homem certo, na hora certa e para o lugar certo. Na época de João Batista, o Senhor levantou o homem certo. Se fosse Simão, ou se fosse Estevão lá, não ia dar certo, porque Simão era avivamento, Simão era cura, era milagre, era libertação. João Batista não, já era diferente. João Batista não revelava CPF, João Batista não revelava o número da mãe, João Batista não revelava o nome completo, João Batista não revelava a placa do carro do indivíduo, João Batista não revelava a data de nascimento dele, porque não tinha rede social na época, não tinha Facebook para
colher as informações. João Batista não era desses profetas que dizia: a porta vai se abrir, a chave do carro vai chegar, você vai prosperar, você vai vencer, de qualquer forma você vai prosperar. Não. João Batista era diferente. Ele abria a boca e dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. E se alguém fizesse cara feia, ele propagava mais forte: além de se arrepender, eu quero dizer uma coisa para vocês: arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos. Porque João Batista não era medroso, não era covarde. João Batista não era fraco. Eu não estou dizendo a respeito, nem todo dia a gente vai estar forte. Não confunda as coisas. Eu não estou dizendo a respeito desse tipo de fraqueza, que tem dia que a gente vem se arrastando, a gente vem gemendo, a gente vem chorando. Eu não estou falando a respeito disso. Eu estou falando daquela classe, daquele tipo de crente que é só: varão, meu, tadinho de mim. Você está entendendo? Aquela classe que diz assim: eu não vou mais para o culto, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais buscar, eu não vou mais jejuar, eu não vou mais subir monte, eu não vou mais para a vigília, eu não quero mais saber, meu pai, sou tão pequenininho, sou tão fraquinho. Você está pensando que os demônios vão olhar para você e vai dizer assim: vamos fazer o seguinte, demônio fulano de tal, vamos dar um tempo para ele. Tadinho do bichinho, rapaz, está quase morrendo. Se a gente encostar nele, ele morre, deixa ele lá. Você acha que o demônio vai fazer isso? Não. Ele vai olhar para quem estiver nessa situação e vai dizer: agora a gente acaba com ele de vez. Não adianta, irmão. Não adianta a gente questionar, não adianta a gente contender, não adianta a gente indagar. Tem coisas que a gente passa, que a gente enfrenta, é Deus trabalhando no nosso interior, é Deus moldando o nosso caráter, a nossa estrutura, para ver se realmente nós estamos dispostos a servir a Ele. Então não adianta, você está na prova, não adianta você dizer: eu não estou aguentando mais, eu vou desistir, eu vou parar, Senhor, eu vou recuar, eu não aguento mais. Está na prova, você tem que passar pela prova dando glória a Deus, você tem que passar pela prova dando aleluia, nem que seja se arrastando, nem que seja chorando, nem que seja gemendo, nem que seja gritando, nem que seja em silêncio. Passa pela prova, mas não recua, não desista, não para, não se entrega. Mais vale um crente fraco do que o inferno inteiro, cheio de demônios, legiões e principados. O crente mais fraco, estiver em cima da terra, é mais forte do que o inferno inteiro. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Mas afinal, qual é o teu Deus? Ou qual é o Deus que você está servindo? Um fracassado ou um destruidor de demônios? Porque tem gente que está na igreja, mas diz que está servindo a Deus, mas não está. Porque eu não entendo o crente que está na igreja e quando chega no final do ano vai lá para o estado do Piauí, onde tem aquelas romarias. Estou falando de crente, não brinque não. Crente, vou lá para a romaria, vou pagar uma promessa. Crente, irmão, você está por fora. Nessa vida pastoral a gente vê cada coisa. É crente amarrando a fitinha vermelha no braço. Que é isso, irmão? Que é isso, irmã? Que foi, mas esse negócio? Para que esse negócio? É porque eu estou passando umas lutas, sabe? Assim, eu não estou bem da saúde. E eu percebi depois com uma amiga minha ver aqui em casa. Isso é para quebrar as invejas, os mal-olhados. Você está entendendo? É desse jeito. O neném do crente nasceu, a vizinha vai na casa dele, menina, põe logo, esse bebê é lindo demais, amarre logo essa fitinha, menina, não perca tempo, para a menina daqui a pouco não ficar soluçando, não dar dor de barriga, não é assim? Querido, proteção é de Deus. O Deus que nós servimos não é um Deus pequenininho que a gente carrega para lá e para cá. O Deus que nós servimos é Ele que nos carrega na palma de suas. A gente precisa entender
que o Deus que nós servimos não é um fracassado. O Deus que nós servimos é um destruidor de demônios. Que é isso, bispo? Sim, um destruidor de demônios. A Bíblia nos expressa, a Bíblia nos relata, a Bíblia nos esclarece que em Lucas capítulo de número 9, Jesus expulsou o demônio de um jovem lunático. Em Lucas capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus expulsou uma legião de demônios do gadareno. Lembra? Quando Jesus se deparou com o gadareno, aí o demônio bradou, dizendo: que tens tu, ou que tu queres conosco, que temos tu contigo, Jesus Nazareno. A Bíblia diz: naquele momento o Senhor pergunta: quem és tu? E ele responde: legião. Em outras palavras, era uma gangue de demônio, era uma galera de demônio, mas Jesus não estava nem aí para isso. Ainda imploraram a mestre dizendo: permita que nós saiamos, mas entramos nesta grande manada de porcos. E Jesus ainda olhou: pode ir, vaza, casca fora, mas sai da minha frente, porque o Deus da Bíblia não é um Deus fracassado, é um Deus destruidor, expulsador de demônios. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 16, versículo 18, que Deus levanta um homem por nome Paulo, que andava com Silas, e chega em uma cidade onde o espírito de adivinhação estava sobre o corpo de uma jovem, e ela trazia muito lucro para aquela cidade. Quando alguém passava, ela adivinhava a vida todinha da pessoa. Paulo passou, mas Silas, ela disse: esse é Paulo e outro é Silas, esses são servos de Deus. Isso por vários dias ela ficou provocando Paulo, até que chegou um dia que Paulo ficou tão furioso, e naquele dia eu penso que Paulo pensou consigo mesmo: hoje eu vou colocar esse demônio no lugar em que ele mesmo deve ficar. Quando a mulher bradou, Paulo passou e disse: eu te repreendo, espírito de adivinhação, em nome de Jesus. O demônio saiu do corpo daquela mulher. Quando ela despertou por si, não sabia onde estava, não sabia quem era, não sabia com quem estava falando, porque foi liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Mas afinal, voltemos aqui à pergunta que não quer calar: mas afinal, que tipo de cristão você é? Você é um cristão fracassado ou um destruidor de demônios? Ah, bispo, eu sou um destruidor de demônios. Demônio não pode comigo, demônio não impera do meu lado. Então quero te dizer uma coisa nessa noite: se você é um cristão destruidor de demônios, expulsador de demônios, coloca o demônio da opressão para correr da tua vida, coloca o demônio que tem lançado fracasso para correr da tua história. Repreende esse espírito de frieza espiritual que está te prendendo, que está te amarrando, que está te sufocando, que está te espremendo, que está te puxando para trás, em vez de você prosseguir para frente. Expulsa esse demônio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu falei aqui outrora e eu volto a repetir: a estratégia dos demônios mudaram. Na época da minha infância, demônio se manifestava todo culto. Agora eles não estão mais manifestando, porque se eles se manifestar, eles vão ter que ser expulsos e vão ter que voltar para casa. E qual é a estratégia que os demônios estão usando nos dias da atualidade? Não vou generalizar, porque a gente tem problemas de saúde, tem sim, isso sim acontece porque somos seres humanos, mas aquele tipo de enfermidade que só mostra a sua reação quando está chegando a hora do culto, quando está chegando a hora da oração, quando está chegando a hora da consagração, isso não é enfermidade natural. Você está bonzinho, você está tranquilo, está chegando a hora do... Que dor de cabeça, que dor nas costas, que dor nas... Repreende esse espírito que está cercando você. Olhe para cá, escuta o que eu vou te dizer. Se fosse ao contrário, isso não acontecia. Não acontecia. Quero ver alguém dizer que eu estava indo para a festa, eu estava indo para um aniversário, aí deu uma dor de cabeça, eu voltei para casa. Dá não, irmão, dá dor de cabeça não.
Dá vontade de chegar logo, eu quero chegar logo, que eu quero comer. Chegar lá vai ter bolo, salgado, cachorro quente, maravilha. E o bolo de chocolate, então, meu pai, vou até jejumar hoje, eu vou em jejum para a festa, porque eu quero comer até não aguentar mais. Isso não acontece, irmão. Mas quando vai chegando a hora do culto, tudo dá errado, a roupa não serve, o salto do sapato quebra, o varão vai vestir a roupa, o cinto quebra, a roupa não entra, já é outro problema, né? Não é esse, mas acontece problema, acontece uma discussão, uma discórdia, é tudo estratégia do inimigo para tirar você da bênção, para você não ir para o culto. Aí sabe o que acontece? Tem casal que faz assim, aí dá um desentendimento, aí ele olha para a esposa e diz, eu não vou para o culto. Aí ela olha para ele e diz, eu vou mostrar que eu sou mais valente, eu também não vou para o culto. Aí vai um para um lado, vai um para o outro, e aí ele fica mexendo nas coisas, e ela vai para a cozinha, ela bate lá os pratos, e mexe nos talheres, e só para demonstrar que está braba, e ele está no quarto, e ele bate a porta do quarto, e ele vai para o banheiro, e eu vou tomar outro banho, que eu não vou para o culto mesmo, vou ficar em casa, daqui a pouco eu vou assistir o jornal, e os demônios estão andando para lá e para cá, e está dizendo, eita que maravilha, é assim que a gente gosta, fica em casa mesmo que vai resolver tudo, viu? É assim que a gente quer, e a informação desce para o inferno, está dando certo, está dando êxito, eles estão em discórdia, estão em contenda, não vão para a igreja, não vão para o culto, mas de repente o Espírito Santo de Deus entra, aí lá vem o esposo, meu bem, o que foi? Desculpa, você me perdoa, eu estava errado, realmente a culpa foi minha. Aí o Espírito Santo já entra nela também, ela diz, meu bem, você está desculpado, né? Nós já ia perder a bênção, né? Vamos para o culto, vamos. Meu bem, vá lá que eu vou guardar a toalha que você deixou aqui no chão, vá lá, vá pegar a Bíblia, que nós vamos para a igreja, vamos cultuar. Os demônios ficam doidinhos da cabeça. Quando o crente chega na igreja, o Espírito Santo de Deus fala com ele na palavra, os demônios perdem a batalha, o nome de Jesus é glorificado. Tem crente aqui nessa noite que Deus está dizendo, você não é um fracassado, você não é uma fracassada, você é um destruidor de demônios. A partir de hoje usa as armas que Deus está te dando para a glória do seu nome. Aleluias, 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 aleluias. Deixa eu adentrar o texto para a gente concluir. A Bíblia diz que Jesus está com os discípulos, e os discípulos agora estão recentemente andando com Jesus. Escute isso aqui, preste atenção na mensagem. Simão, Pedro, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, acabaram de deixar o papai lá na embarcação e acompanhar a Jesus. Eles acabaram de vir da grande, quem lembra? Da grande pesca. Eu imagino que neste intervalo, olhe para cá, neste intervalo, eles indo, caminhando, alguém encontra com Jesus. O texto não frisa isso, preste atenção nisso aqui. Não é heresia, eu estou imaginando que aconteceu, vocês vão entender por quê. Eu imagino que nesse intervalo, Jesus cura enfermos. Pessoas paralíticas, pessoas cegas, pessoas surdas, com várias especialidades de enfermidade. E quando os discípulos veem as curas, eles ficam admirados. Eu imagino que Simão diz, Tiago, tu lembra que quando o mestre nos chamou, tu lembra da multiplicação dos peixes, mas foi peixe demais, não foi? Foi muito peixe. As redes estavam rompendo, nós tivemos que chamar outras embarcações, nossos amigos, porque nós não dava conta da quantidade de peixe que ele multiplicou. Mas a gente deixou os peixes tudinho lá, não levou nenhum peixe. Ficaram tudo, deixaram o pai, deixaram a família inteira. Este acontecimento aqui antecede, foi antes de Jesus, juntamente com os discípulos, irem para casa da sogra de Pedro, da qual estava acamada, enferma, e Jesus repreendeu a enfermidade. Foi antes. Quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz que Jesus agora,
está entrando em Cafarnaum. Jesus entra em Cafarnaum, juntamente com os discípulos. E a Bíblia é bem clara em destacar que era dia de sábado. Era sábado. Jesus tinha esse costume. Entrar nas sinagogas no dia de sábado. Quando Jesus entra na sinagoga, imediatamente ele começa a ensiná-los. Em outras palavras, ele traz um sermão, ele prega uma palavra. E a Bíblia fala que esta palavra, ele estava falando a respeito de autoridade. O que está no versículo de número 22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E a Bíblia fala que enquanto ele estava ali ensinando com autoridade, a respeito de autoridade, estava ali na sinagoga um homem com um espírito imundo. E quando o mestre estava ensinando, a Bíblia fala que o espírito imundo, em outras palavras, o demônio, exclamou, gritou, bradou, dizendo: que temos contigo, Jesus, Nazareno. Quem está falando aqui foi o demônio que falou na boca daquele homem. Vieste, olha a pergunta do demônio: vieste destruir-nos? Bem sei quem és. Escute isso aqui. O demônio estava sendo bem claro. Viestes destruir-nos? Bem sei quem tu és. Irmãos, o diabo sabe quem é Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. E eles pensam 10 vezes antes de tentar tocar em um dos filhos, dos servos de Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu estudei em uma escola em uma época que tinha a galera do bimbão, bibão. Naquela escola ninguém mexia com os componentes da galera do bibão. Se mexesse, apanhava. Você está entendendo? Se mexesse, apanhava. E eu lembro que um dia teve uma briga lá. E essa galera disse que ia bater em todo mundo, que não era da galera deles. Acho que eu tinha uns 11, 12 anos na época. Eu não sou besta. Na hora do pega para capar, eu entrei no meio da galera dele e disse: eu sou da galera de vocês. Faço parte, estamos juntos. Não sou besta, irmão. Vou apanhar. Aí o meu falou, outro falou: eu nunca te vi aqui. Eu falei: mas a partir de hoje tu está me vendo, eu sou da galera agora. Estou junto. E o pau quebrou e bateram nos 8 lá, e foi taca, foi peia. Quando o pau quebrou de comer, eu peguei, me retirei e fui para casa. Escapei por quê? Ou eu entrava ali, ou eu apanhava. Você está entendendo? Porque eles sabiam que a galera de bibão não brincava. Se vacilasse, apanhava. Então os demônios, antes dele tocar em um dos servos dos filhos de Jesus, eu estou falando de servos e filhos, é aqueles que servem a Deus. Eu sirvo aquele espírito lá. Você está entendendo? Hoje em dia não pode nem falar mais que é discriminação, é não sei o que, é beabá. Eu sirvo aquele espírito lá. O diabo está nem aí, vai apanhar, vai sofrer, vai ser escravo, vai ser cavalo, vai apanhar se não fazer os trabalhos, se não cumprir com as tarefas. Está entendendo? É desse jeito. O diabo não está nem aí. Faz de saco de pancada, faz daquele saco de boxe, bate para tudo quanto é lado, bate, mas bate até cansar.
É peia todo dia e fica lá debaixo da escravidão. Parece que se acostumou com aquela vida capenga de ser escravo, de ser cavalo de Satanás, de ser maltratado pelos demônios. Eu estou falando a respeito de filho de Deus, é diferente disso. Servo de Deus, que vive uma vida de fidelidade para com Deus. O diabo pensa 10 vezes antes dele mexer. Porque tem coisas que a gente passa que é provação de Deus. Aí tem gente que confunde. Fala, rapaz, fulano está sofrendo, isso é a mão, isso é um inimigo. O inimigo está batendo de pau. O inimigo está cirandando. Não tem coisa que é Deus que está provando. Você está entendendo? É Deus que está ali no controle. Lembra de Jó? Para mexer com Jó, tiveram que pedir permissão para Deus. E Deus conhecia Jó. Deus conhece os seus filhos, seus servos. Ele tem tudo isso, ele é desse jeito, porque tu dá tudo que ele quer. Em outras palavras, ele é um filho queridinho, tudo que ele quer tu dá. Ele pede hoje, tu dá na hora. Eu estou tipificando em palavras mais claras para você entender. Lembra que Jesus disse assim, que se os pais, quando um filho pede algo, sabe o que dá para os seus filhos? Jesus, conhecendo mais ainda e sendo Deus, se um filho pedir uma bênção, pedir um pão, o Senhor vai dar pedra. Ou seja, conforme nós nos tratamos para com Deus, Ele nos trata para com nós. Não existe aquele, com Deus, querido, não existe aquele negócio de que, eu não estudei, eu matei aula, eu só fui uma vez no ano na escola, eu não fiz as provas, eu quero passar de ano, eu não abro mão. Se eu não passar de ano, mamãe vem aqui brigar com a diretora, o pau vai quebrar, eu não posso ficar reprovado. Com Jesus não tem isso. Se estudou, se empenhou, vai tirar 10, se não vai tirar 0 e ponto final. Pode chamar papai, pode chamar mamãe, pode chamar quem for. Com Jesus é assim. Então, se você fez a vontade de Deus, Ele vai te abençoar. Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, desviava. Jó não era aquele, eu vou ver até onde esse negócio vai dar. Vai dar na tua queda, vai dar no teu fracasso. Não queira ver até onde o pecado vai. Não entre nessa. Jó era um homem que se desviava. Olha para cá, se o mal tivesse ali à direita, ele ia pela esquerda. Se o mal tivesse à esquerda, ele se desviava do mal. Você está entendendo? O Senhor conhecia o caráter, o coração, a postura de Jó. Quando Satanás se apresenta e pede para tocar em tudo que Jó tinha, eu imagino o Senhor dizendo, pode tocar, toque, pode tirar camelo? Pode tirar camelo. Gado, tire os gado. Fazenda, tira a fazenda. Dinheiro, tira dinheiro. Pode tirar os filhos, pode tirar os filhos. Imagina que o próprio diabo naquela hora ficou doido, falou, rapaz, como é que pode? Vai ser fácil demais. Pode tocar nele? Pode tocar nele. O texto não diz, mas pelas palavras de Jesus, dá para entender uma pergunta isolada que Satanás deve ter feito. Qual? Eu posso matar ele? Pode não. Você pode tocar, você pode tirar tudo, pode tocar nos filhos, pode tocar em tudo, menos lhe tirar a vida. Você está entendendo? Se Jesus respondesse, e se o diabo perguntasse assim, estou tipificando, mas por que eu não posso tirar a vida dele? Porque se ele negar, depois eu quero tratar com ele vivo. Você está entendendo? O que o diabo fez? Foi lá e tocou em tudo, tirou tudo, ficou leproso. A mulher mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. O que ele disse? Deus me deu, bendito seja o nome. Então, ou seja, querido, se o diabo tentar tocar em mim e tocar em você, antes ele vai ter que passar pelo grande Deus, o Deus da Bíblia, onisciente, onipresente, onipotente, que manda, que controla tudo e todas as coisas. Então você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo. Tem crente adulto, já casado. Meu bem,
me agarre. O que foi? Eu vi um demônio ali na janela, me agarre. Deixa de ser frouxo, rapaz. Oxi, que crente é esse, rapaz? Eu estou morrendo de medo, você viu? Profetizaram que o inimigo está furioso comigo. Eu estou morrendo de medo. Se afrouxe, rapaz. Se aperte. Eu não gosto com medo de demônio, irmão. O crente não tem que ter medo de demônio, não. Se você clamar o nome de Jesus, não tem demônio que suporta. Não tem demônio que suporta. Uma vez eu fui com um amigo expulsar um demônio, me ligaram, falou, está quebrando tudo lá e está arrebentando com tudo, está com faca na mão, o pau está quebrando, e tem que ser o senhor, esse negócio, eu tenho um sangue doce para essas coisas, só lembra de mim, nessas horas eu não quero ser pastor, porque tem gente que fala, eu queria tanto ser bispo, eu falo, pega a chave da igreja, meu filho, vá, de vez em quando vou lhe visitar, porque está pensando que é só sentar aqui, irmão? É só ser chamado de pastor, do anjo da igreja? Não é não, negócio, quando a bagaceira aperta, quando as brigas de faca surgem, vai ligar para você. É o pastor? Vem cá, tem que ser o senhor para resolver. É desse jeito. E eu fui. Chegamos lá, eu e o varão. Eu já cheguei em nome de Jesus. Bora, de joelho. Aí ele obedeceu, ficou de joelho. Mão para trás. Ele botou a mão para trás. E aí o irmão já tomou a frente, sai agora em nome de Jesus, sai. Aí eu me recuei, o irmão tomou a frente, e ele sai agora, sai. Ele, eu não saio. E o irmão sai, rapaz, ele não saio. Ele disse, sai agora em nome de Jesus. Ele disse, não saio. Aí eu se aproximei e falei, faste. Fui lá, botei a mão na cabeça dele e disse, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, sai. Ele disse, eu não saio. Falei, varão, vamos embora. Bora. O que foi? Isso não é demônio não, moço. Não é demônio não, isso é frescura. Isso é frescura. E ele ficou lá no chão caído e observando, né? Falei, rapaz, isso é frescura. Se fosse demônio, no nome de Jesus, se eu fosse falar, sai no nome do Joabe, ele podia até dizer, porque eu sou homem, sou de carne, sou pecador, como você. Mas no nome de Jesus, ele falar que não sai, não é demônio, não é demônio. Aí ele falou, então vamos embora. Quando a gente estava saindo, aí o rapaz disse, não vai não. Eu queria só conversar. Ninguém me escuta, ninguém me entende. Aí eu fui lá e abracei ele, aí sentamos, aí ele foi desabafar. Ele queria só desabafar. Ele queria só conversar, mas como ele estava bêbado, alcoolizado, ninguém queria conversa com ele. E para conversar com um bêbado, você tem que ter paciência. Você está entendendo? O camarada vai falar para você, Marte, Júpiter, e você fala, é mesmo, é extraterrestre, é desse jeito. Você tem que ter sabedoria para você lidar com ele. Você está entendendo? Eu gosto de tanto de tu, pastor, me dá um abraço aqui. O caba está com aquele cheiro de uns 10 dias que não toma banho, você diz, me abraça, meu filho, chegar em casa, lava o terno, venha, me abraça. É desse jeito. Tem que ter estratégia. Você tem que saber trabalhar, mas quando o demônio se depara com o homem e a mulher de Deus, ele treme nas bases, ele tem que bater retirada, porque nós somos representantes do Rei da Glória nesta terra. Aleluia! Então, queridos, nós não podemos recuar, nós não podemos abaixar a cabeça, nós temos que enfrentar os principados e potestades e termos vitória sobre eles. Já vou terminar. Lucas capítulo 9, versículo 1. Grave isso. Lucas capítulo 9, versículo 1. Jesus convocando, não foi um convite, foi uma convocação, convocando os seus discípulos. Aqui eu pego algo aqui para aplicar para a gente entender. Olha aqui para mim. O que Jesus fez? Foi uma convocação. Você já pensou se os discípulos daquela época fossem como alguns de hoje? Eu não vou para essa reunião. Eu não vou. Você está entendendo? Eu não vou participar. E a pessoa, se fosse assim, não ia receber o que Jesus ia falar. Então, os discípulos foram convocados, convocou os 12, e eles foram.
quando ele chega, Jesus lhes disse: dê-lhes virtude, em outras palavras, poder. E poder sobre todos os demônios, para curarem os enfermos. Então Deus deu poder, virtude, para eles expulsarem os demônios e curarem os enfermos. Lucas 10, versículo 19, já estou concluindo. Lucas 10, versículo 19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pelo amor de Deus, pegue a profundidade da palavra. Tem um pastor aí para a banda da África aí, que andava com a serpente para lá e para cá, brincando com a serpente mais venenosa, dizendo: o Senhor me deu autoridade sobre a serpente. Serpente deu uma mordida no pescoço dele, morreu no outro dia. Não é esse tipo de serpente que Deus está falando. Você está entendendo? Que serpente é essa, bispo? Aquela serpente que habita em corpos, e são serpentes de 2 pernas. Você está entendendo? Aquela serpente que tem aquele veneno escondido, que quer de qualquer forma ceifar a tua vida, a tua história, acabar com teus projetos, acabar com os teus sonhos. Eu estou falando de serpente, espíritos malignos, que se apoderam de corpo de pessoas, que deixam ser levada por esses espíritos malignos, e trabalham constantemente para a destruição de famílias, de lares. Deus te deu autoridade sobre escorpiões. Não vai, esse mês de agosto é mês de reprodução de escorpião. Então vou caçar os escorpião tudinho e vou mexer com eles. Não é esse tipo de escorpião, são demônios. Demônios terríveis. Você não vê, porque são espíritos. A não ser que Deus lhe dê visão e o demônio se materialize para você ver. Nem todo mundo tem esse dom de vê-los. Deus me deu esse dom. E eu vejo eles constantemente e sei as suas formas e as suas maneiras de agir. E você está pensando que eles são seres malignos, não inteligentes? Você está muito enganado. Tem uma estratégia, uma dinâmica terrível de trabalhar e de agir. Vai ter momentos que você vai ter que ter estratégia e discernimento de Deus para entender quando eles estiverem trabalhando para tentar tirar você do propósito, para tentar tirar você da bênção, para tentar tirar você daquilo que Deus projetou para a tua história. Eles vão colocar obstáculos no caminho. Eles vão lançar pensamentos negativos. Eles vão lançar pensamentos confusivos para tentar contaminar a tua mentalidade. Escute isso aqui. Eles não estão brincando. Se a gente não se policiar, a gente entra no jogo deles. Uma vez teve um irmão que parou de vir para a igreja. E eles chegaram no meu ouvido e disse assim: é um covarde. E eu fiquei pensando: é um covarde? E a voz veio e disse: é um covarde. Deixa ele para lá. Aí eu pensei: é mesmo. É um covarde, vou deixá-lo para lá. Mas daqui a pouco eu escutei a voz do Espírito Santo. E é incomparável. E o Espírito Santo falou assim comigo: não é nada disso que o inimigo está falando. Aí eu peguei o telefone, liguei para o irmão e disse: o que está acontecendo? Bispo, eu estou numa
prova, estou passando uma dificuldade, contou a história todinha do que estava acontecendo, me perdoa, eu estou sem força, e está acontecendo isso e aquilo outro. O diabo perdeu a batalha. Que o diabo tenta confundir o nosso entendimento. Às vezes o irmão vai passar por você, não vai te cumprimentar, não porque ele não quis cumprimentar, às vezes ele não percebeu que você estava ali, porque somos seres humanos, somos falhos. Aí quando pensa que não, aí o crente nem falou comigo, esse endemoniado, mas ele me paga. Quando ele vier cumprimentar a mim, eu vou virar as costas para ele também. Não entre no jogo do adversário. Você tem que ter entendimento e sabedoria para compreender a forma que o diabo está trabalhando. Tem pessoas nesta noite que estão em casa, que não estão no culto, e está esperando a sua visita, a sua ligação, a sua oração, a sua intercessão. E os demônios estão dizendo: abandona ela, abandona ele, despreza ela. Mas eu quero ser profeta do Deus da Bíblia nesta noite, para profetizar que na MPD, nesta noite, o Deus da Bíblia está levantando um exército de destruidor de demônios, um exército de expulsador de demônios. O diabo não vai matar a tua família, o diabo não vai frustrar e sepultar nossos filhos, o diabo não vai destruir o teu casamento. O Deus da Bíblia está entrando com providência nesta noite, está dizendo: levante-se, soldado, vai para o campo de batalha, ergue a tua cabeça, é hora de guerrear, é hora de se colocar de pé e enfrentar os demônios frente a frente. O diabo sabe quem eu sou, os demônios sabem quem eu sou, quem você é, quem nós somos. Ele nos conhece. Eu já fui chamado para expulsar demônios em madrugadas, em que a pessoa que estava endemoniada, o demônio falou na boca dela: eu quero ver o bispo Joabe de Melo, eu quero ter uma conversa com ele. Quando eu cheguei lá, o diabo começou a gritar, e eu disse: comigo tu não tem conversa, Satanás, sai deste corpo, abandona esta vida, em nome de Jesus, sai agora. O demônio saiu e voltou para as profundezas. Por quê? Porque Deus nos levantou como soldados para estender a mão para os que caíram, para ajudar os que estão feridos na batalha, e dizer: nós não somos covardes, nós não somos medrosos, nós não vamos recuar, nós vamos enfrentar principados, potestades, legiões que têm se apoderado da vida de muita gente. Eu quero profetizar aqui agora, dentro do templo, aonde tiver um demônio escondido, aonde tiver um principado escondido, cai por terra agora, pelo sangue de Jesus. Sai da casa deste homem, sai da casa desta mulher, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher. Eu te ordeno, espírito das trevas, destruidor de casamento, tu não vai induzir este homem ao adultério, tu não vai induzir esta mulher ao adultério. Eu te repreendo pelo poder que é no sangue de Jesus. Eu repreendo o espírito das trevas que escraviza no mundo dos vícios, das drogas, no mundo dos vícios, tal do alcoolismo. Em nome de Jesus eu dou uma ordem agora: você não vai destruir os filhos dos crentes, você não vai destruir os servos de Deus. Não adianta cercá-los, não adianta tentar conduzir aqueles que outrora eram escravos dos vícios, e você tem se levantado para tentar arrastá-los para voltar para lá, para a lama. Eu te repreendo pelo sangue de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. Espíritos que traz frieza espiritual, eu te repreendo pelo sangue de Jesus. Espírito que traz fraqueza espiritual,
eu te repreendo pelo poder que é no nome de Jesus. Espírito que traz depressão, opressão, eu te repreendo pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Espírito que traz frieza, desistência, que traz comodismo, eu te repreendo pelo poder que é no sangue de Jesus. Agora eu declaro e eu profetizo: vem Espírito Santo de Deus sobre nós, vem sobre a igreja, vem sobre as crianças, vem sobre os adolescentes, vem sobre os obreiros, vem sobre os irmãos, vem sobre os homens, vem sobre as mulheres. Vem Espírito Santo de Deus e toma o teu lugar aqui em nós. Nós somos templo, habitação, morada do Espírito de Deus, e começa a encher o povo, começa a renovar a igreja, começa a fortalecer o fraco, alegrar o triste e encher o vazio. Enche, 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 enche. Recebe a presença de Deus nessa noite. Quando você chegar na sua casa hoje, entra no quarto do teu filho, da tua filha, e declara e repreende aqueles espíritos que têm tentado oprimir, têm tentado arrastar os nossos filhos para o mundo, para o mundo carnal, para o mundo perverso. Repreende esse espírito maligno. Ele está tentando acabar com o teu casamento, ele está tentando minar a tua fé, ele está tentando acabar com a tua aliança com Deus. Repreende eles, repreende eles, repreende eles. Eu estou sentindo que o Deus da Bíblia está passeando aqui. Eu estou sentindo que tem glória descendo. Começa a receber, começa a receber. Curas estão acontecendo agora. Cura emocional, cura do corpo físico, cura na alma. Recebe em nome de Jesus. Recebe graça, recebe ânimo, recebe força, recebe poder. Todo bloqueio espiritual dos principados e potestades caiam por terra agora. Espíritos que têm se apoderado dessas ruas, dessas quadras, deste quarteirão, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Pega a tua bagagem e vai embora. Pega o teu estrupilho e vai embora. Pega os teus mandinhos e vai embora. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Sai do nosso meio, principados e potestades. Eu repreendo todo demônio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloca de pé. Para quem tem criança, quando teu filho, a tua filha levantar de madrugada chorando, dizendo: mamãe, eu vi um bicho, mamãe, eu vi um vulto, não ignore, não brigue com a criança. Vai aonde? Pergunte aonde você viu, minha filha, aonde você viu, meu filho. Vai lá e repreende esse espírito maligno que tenta amedrontar as crianças do povo de Deus. É hora da gente guerrear, é hora da gente nos colocar de pé espiritualmente na presença de Deus. Não é hora de baixar a cabeça, não é hora de demonstrar fraqueza, não é hora de demonstrar sensibilidade, não, não, não. É hora de se colocar de pé como um soldado que se alistou para a guerra, para pelejar e para ter vitória da parte de Deus, em nome de Jesus. Pergunte para quem está do teu lado, pergunte para ele: você é um cristão fracassado ou expulsador de demônios? Olha aqui para mim. A partir do momento, tem gente que não entende: por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu sou tão atacado? Por que eu sou tão perseguido? Por que eu sou tão caluniado? Por que muita gente me odeia? Querido, quando você levantou a mão para Cristo,
Sabe o que aconteceu no mundo espiritual? Lembra do que eu falei da galera do Bibão? No mundo espiritual é diferente, é a galera do cão. Quando tu levantou a mão e fez aliança para Jesus, com Jesus, a galera do cão olhou e disse: nós vamos pegar ele. Agora ele e ela são nossos inimigos. Mas ele perde, sabe por quê? Porque a partir daquele dia, você entra no meio da galera de Jesus. Ele diz: eu sou da galera de Jesus, viu? A partir de agora eu sou da galera de Jesus. Quando o apóstolo Paulo se converteu ao evangelho de Cristo Jesus, um camarada que tinha carta branca para matar os crentes, um perseguidor dos servos de Deus, quando ele se converteu a Cristo Jesus, imediatamente ele começou a pregar o evangelho. E quando as pessoas viram ele pregar, ficaram amedrontadas, com medo e dizendo: não, tem alguma coisa errada aí, não pode ser. Camarada, um dia desse estava matando os cristãos, agora está pregando, falando a respeito do amor de Jesus. Era Paulo dizendo mais ou menos assim: agora eu sou da galera de Jesus, viu? Agora eu faço parte da galera de Jesus, viu? Tinha gente que olhava para ele e falava: esse caba não presta, esse caba não vale nada. Porque tem gente que julga a gente até hoje. Viu a gente quando era do mundo, vai na igreja ver: rapaz, esse camarada mata, isso aí já matou uns 5, rapaz. E aquele dali traficava. Ixi, aquela dali ficava com 10 homens numa noite só. Aí fica julgando, mas não sabe que a gente é da galera de Jesus. A gente anda com Jesus. A gente serve a Jesus. Aonde a gente vai, o Espírito Santo de Deus está. E tem mais, a Bíblia diz que tem um anjo que anda com a gente 24 horas por dia. O anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e o buscam. Se você teme a Deus e você busca a Deus, não tenha dúvida, aonde você vai, tem um anjo com você. E o Espírito Santo de Deus habita em você. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Nos ajuda a compreender, a entender, a discernir o mundo espiritual. Meu Deus, eu abençoo o teu povo no nome de Jesus. Eu ministro vida onde o diabo falou que haveria morte. Eu declaro restauração aonde o diabo disse que havia destruição. Eu declaro vitória onde o diabo disse que haveria derrota. Em nome de Jesus, abençoa os lares, abençoa as famílias, guarda os teus filhos com tua proteção. Vá de encontro a Deus agora, a este homem e esta mulher que está sendo alcançado por esta palavra, pessoas que estão entristecidas, pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas, pessoas que pararam no meio do caminho. Deus, levanta um exército de destruidor de demônios, de expulsador de demônios, para juntos resgatarmos estas almas, estas vidas, e trazer de volta para a tua casa, para te servir, para te adorar. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos, Jesus. Somos pequenos, mas tu é grande. Somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Estamos em busca da santidade e da santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, nos anima, nos encoraja, nos impulsiona, nos ó Deus, ser conosco nas batalhas, nas pelejas. Guarda a nossa família com teu sangue, com teu poder e com a tua soberania. É o que nós profetizamos nessa noite. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Tem alguém que queira fazer uma aliança com Jesus nessa noite? Tem alguém? Ou já estão todos firmados? Estão todos firmados? Glória a Jesus.